Oi, gente! Como é que você está hoje? Tudo bem? Bom, para começar o nosso papo, quero lembrar que você está ouvindo aí o nosso Papo Saúde pela sua plataforma de streaming favorita. É na Apple Podcasts, é no Spotify, é no Deezer, é no Google Podcasts, Pocket Casts, é no YouTube. Então é o seguinte, você pode seguir a gente, se está lá, seguir, você segue a gente, ou você se inscreve, né? Como tem no YouTube, porque daí você recebe notificação sempre que tiver um episódio novo, né? Então você não perde nadinha. É isso? Vamos nesse papo? Olha só esses números, que loucura! De acordo com a ABIMPET, que é a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, o Brasil tem a segunda maior população de cães, gatos e aves canoras e ornamentais em todo o mundo. Aves canoras, aquelas que têm aquele canto melodioso, maravilhoso, né, que fazem a vida da gente mais feliz. E o Brasil é o terceiro maior país em população total de animais de estimação. São 54,2 milhões de cães, que cachorrada, meu Deus, 23,9 milhões de gatinhos, 19,1 milhões de peixes, 39,8 milhões de aves e mais 2,3 milhões de outros animais. Somando isso tudo aí, você somou? Calculadora na mão, plim, 139,3 milhões de pets. Isso, claro, demonstra um enorme potencial do nosso setor nessa economia, né? Mas esses bichinhos não são só números, claro, né? Eles são responsáveis, muitas vezes, por curar a solidão de seus tutores e também podem abrir novas perspectivas de vida, novas motivações. Você é uma dessas pessoas que tem um animal de estimação na sua vida? Você pensa em ter um animal de estimação? Então, cola nesse papo que a gente tem muitas histórias para você e orientações, é claro. Para isso, nós convidamos a influencer Mila Vintage. Oi, Mila, bem-vinda. Oi, Maísa, tudo bom? Nossa, é um prazer imenso estar nesse podcast. Eu amo muito ouvir podcast, eu acho que é um conteúdo super necessário e estar participando aqui de um junto com vocês está sendo um privilégio, uma honra. Muito bom. E está com a gente também o médico veterinário, especialista em clínica médica e cirúrgica de pequenos animais, criador de cães, Kennedy Gomes. Olá, bem-vindo. Oi, Maísa, tudo bom? Primeiramente, obrigado aí pelo convite para gravar esse podcast e espero contribuir bastante aí no papo de hoje. Olha, eu tô sentindo falta do Max. Ô, Ah! Mila, Ih, falou o Max. Foi isso mesmo? Não, Eu esse foi um tive a dos impressão. meus filhos. O Max está aqui quietinho do nosso lado, olhando pra gente. Eu tava até falando para ele, Max, tu vai ser, olha, o tema dessa live fica muito especial, que o Max é o nosso xodózão, né? O nosso bebê. Nosso Então bebê diz aí, idoso, que ele já tem 11 anos de idade. Então diz aí para quem está ouvindo a gente, quem é o Max e como é que ele chegou na sua vida. Nossa, então, o Max é o nosso pet, é o nosso bebê, né? Ele é um labrador, da raça labrador, e na verdade o Max é do Diego, meu esposo, que inclusive o Diego está aqui do meu lado, né, amor? Oi, Diego, bem-vindo. Oi, tudo bom? Prazer estar aqui nesse podcast. Então, mas eu vou contar um pouquinho da história do Max. Na verdade, o Max é do Diego, né? Eu sou agregada aqui, entendeu? Entendi. Ou, na verdade, tu quer contar, amor, a história do Max? Não, você pode contar, eu vou O complementar. Diego, ele é de poucas palavras, tá? Eu vou contar e tu complementa, tá bom? Então, o Diego, ele queria comprar, né, ter um animalzinho de estimação, né? Na verdade, o Max tem 11 anos de idade, né? Tá? Então, é o nosso bebê idoso. E aí, quando o Diego decidiu ter um cachorro, ele, na mesma semana, mais ou menos, foi, amor, estava passando pelo... Pet shop estava trabalhando lá pro lado do Rio Sul, aí eu passei por um pet shop, eu fui dar uma olhada nos cachorros que tinham, aí tinham muitos cachorros agitados lá, pastor alemão, beagle, muito agitado,
E o Max lá, quietinho, deitado, só olhando os outros cachorros, não latia, não fazia nada, com a cara de triste. Não, esse Aquela cachorro cara que eu de vou cão levar. abandonado, né, amor? Exatamente, não, vou levar ele. Foi a maior primeira vista. Aí o Diego viu o Max ali quietinho e falou: não, vou levar. E aí começou a nossa história com o Max. Na verdade, a história do Diego com o Max, não foi, amor? Foi. O Kennedy está aqui escutando essa conversa, mas tem. Quem é que está se manifestando aí junto com você, Kennedy? É um dos meus 23 cães. Meu 23. Deus, que sonho! Kennedy é um sonho, mas ao mesmo tempo é muita responsabilidade, né? É. Chegou a hora deles comer, aí a moça que cuida deles agora, ela tá ali cuidando, aí eles já estão alvoroçados. Meu Deus do céu. Olha, a gente ouviu aí essa história breve, curtinha, né? Da Mila e do Diego com o Max. E, Kennedy, tem diversos depoimentos de tutores, né, de animais de estimação, que mostram que tem uma troca muito importante entre eles, né? O Diego, por exemplo, diz: olha, olhou para mim, eu olhei para ele, foi como se fosse uma escolha ali imediata, né? E muita gente diz que esses animais foram fundamentais para a saúde mental, né, delas. Você, como veterinário, identifica isso também? Vou falar primeiro como criador, o que é que a gente passa no dia a dia. Eu já sou criador, já tenho uns 15 anos, então eu já vivo isso antes de ser veterinário. As pessoas vêm olhar os filhotinhos e aí tem aquele feeling. O filhote vai lá no pé e, por algum motivo, cria aquele vínculo de amor à primeira vista. Às vezes, assim, vamos falar de cores. A pessoa estava interessada num cãozinho escuro, mas de repente criou essa ligação num cão claro. E aí ficou aquele amor ali próprio e realmente cria esse vínculo e é real. Explicar como acontece, na veterinária a gente não consegue explicar, mas que existe, existe. Ô, Mila, como é cuidar de um cão desse tamanho, porque é um labrador, né? Eu vi as fotos, óbvio, vi ali os stories com o Max. Vocês moram no apartamento, né? Como é que é Isso. o dia a dia, assim? Como é que vocês fazem? Mas se eu te falar que é muito tranquilo. Porque, assim, o Max, na verdade, é um cachorro muito tranquilo desde sempre, sabe? E, assim, antes ele morava com o Diego na casa dos meus sogros, né? E aí era uma casa menor e ele passava uma boa parte do dia sozinho, porque todo mundo trabalhava. Então ele se acostumou, né? Ele acabou ficando mais calmo do que os outros cachorros. O Diego também adestrou ele, né? O Diego mesmo que adestrou o Max. Não Olha, contratou ninguém, foi treinando, não foi, amor? Assistindo muito vídeo no YouTube e botando em prática o que eu via, né? E foi dando certo. Tanto que ele responde todos os meus comandos. Eu passei com ele na rua sem coleira, tranquilo, ele do meu lado. Ele é um cachorro muito tranquilo mesmo. Então, ele se adaptou muito bem ao apartamento, porque, querendo ou não, é maior do que a casa que ele morava. Então, tá maravilhoso para ele. O único porém dele é que ele é tão adestrado que não faz nada dentro de casa, não faz xixi nem Não. cocô. Eu tenho que passear com ele no mínimo 3 vezes ao dia. 3 vezes. Isso aí. Só tem que ter esse compromisso com o Max. nossa, eu tava vendo uma amiga que ela comprou diversos tapetinhos, né? Para a cachorrinha dela fazer xixi. E ela não faz de jeito nenhum. Ela tem que descer, ela tem que ir para a rua com ela, porque ela não faz em casa. Nossa, o Max não. Tem que ter o compromisso de manhã, de tarde e de noite com ele. Isso aí é fiel, sabe? É sagrado. Você falou compromisso, a gente está vendo aí das responsabilidades, é isso, né, Kennedy? Sim. Tem Isso. gente que acha que criar um animal em casa é mais essa coisa de, é bonitinho e tal, mas tem as responsabilidades que são enormes, não é? Isso, tem grandes responsabilidades. Teve 2 pontos aí que o Diego e a Mila falaram que vale a pena a gente ressaltar. Um labrador num apartamento e ele só faz xixi na calçada. Aí muita gente pergunta, dá para criar um labrador, um golden, um cão grande em apartamento? Dá. Agora você vai ter o compromisso durante os 12, 14 anos de vida desse animal, sair com ele várias vezes ao dia para ele dar uma boa caminhada, se exercitar? Eu gosto. É minha rotina fazer isso. Eu já fazia antes dele. Ok, então dá para criar.
condicionar o cachorro a fazer xixi e cocô fora. Eu passeio com ele 6 da manhã e 8 da noite. Tá, e de 6 da manhã a 8 da noite ele não urina? Isso pode causar infecção urinária. Às vezes a pessoa quer tanto que ele faça na rua que esquece que conter urina por muito tempo pode dar infecção urinária. Quando você tem uma rotina mais fácil, assim, eu consigo descer bem rapidinho no meio-dia para ele fazer o xixi dele lá no poste, aí é tranquilo. Mas eu já vi muito caso, assim, já atendi bastante. É aquela história assim, eu condicionei tanto o cachorro que ele só come na minha presença. Isso é ruim, porque se você viaja, Quem vai? Eu já tive hotelzinho para cachorro, desfiz, porque a gente recebia muito cachorro com esses problemas, que só comiam quando o dono cantava. Então, a gente tinha que ficar cantando para o cachorro comer. Acreditem. Nossa, eu não acredito nisso. Essa história é novidade, viu? Assim, isso entra na parte de responsabilidade. Você não pode criar um animal achando que você vai estar lá para sempre, que você pode adoecer. E é outra pessoa que vai terceirizar o serviço. Você vai ter outra pessoa cuidando. Isso daí chama a tal da guarda responsável, tem a ver com tudo isso aí, né? Sim. Você tem que investir grana, porque tem medicamentos, tem tratamentos, tem várias coisas, né? Também. Aqui é guarda compartilhada comigo e com a minha mãe. Porque ele é o xodó da minha mãe. Tipo, eu tenho um tempo, você fica um tempo com vocês e daí o tempo vai para lá com ela? Final de semana que minha mãe tá de folga, ela deixa de sexta-noite, fica sexta, sábado e domingo, pega um domingo de volta para ela matar a saudade dele, porque também é o querer dela. Aí eu fico com saudade aqui, porque é desse jeito, não? Ela passou a semana todinha falando, tô com saudade do Max, eu quero o Max. Tem que matar a saudade também. Eu já fiz a cabeça do Diego pra gente adotar um cachorrinho, mas ele não quer adotar, ele não, é muita responsabilidade. Rapaz, agora eu sabendo que o Kennedy tem quanto? 23, Kennedy, né? 23. Rapaz, amor, tá doida, não? E tenho 6 gatos gigantes. É porque eu fico pensando só em toda a rotina novamente, porque o Max já tá criado. O trabalho que eu tenho é botar ração e levar pra passear, só isso. É o mesmo trabalho que vai ter com o segundo. Só que o problema é que o segundo, você pegando o filhote, tem todo o trabalho de rasgar sofá, comer sapato, comer todos os móveis. Isso é verdade. Aí daqui que você vai condicionando ao certo. Se você passou por um labrador, tu passa por qualquer raça. O Kennedy, essa fase aí dos bebês, né? Tem uns que demoram um pouco mais, né? Então, eu tenho amigo assim que, nossa, já está no terceiro sofá e não tem quem controle. O cãozinho come tudo, mastiga tudo. Mas são novinhos? São filhotes os cachorros da sua amiga? Desse meu amigo era um filhote. Ele já está mais crescidinho, mas no início foi um drama. Porque, de repente, ele comia tudo dentro de casa, ele estraçalhava tudo. E detalhe, eu também passei por isso com a filha do Max, que também, né, labrador era, né, a bichinha faleceu, a minha Sol, e ela faleceu com 10 anos de idade, não foi, amor? E aí ela destruiu o sofá da minha casa, a casa dos meus pais. Ela fez um buraco no sofá e comia todas as havaianas. Meu pai, essa história é boa. O meu pai foi no centro de Fortaleza e comprou naquelas lojas onde vendia borracha, sabe? Ali pra Caixa Silva, ele comprou uma sacola gigante, cabreste, sandália havaiana, para encaixar. Juro para vocês, só porque a Sol comia. Primeiro que era a bebê dele. Só a bolinha de baixo. Era. E aí era a bebê dele, né? Ele fazia tudo o que queria. E a gente também para ter uma chinela, né? Ele comprou, gente. Vocês acreditam? Mas foi cada coisa. Acredito. E como é que faz, Kennedy? Então, essa parte de ter um pet, ela tem que... Era para ser bem orientada. A pessoa que quer um pet, ela não tem o gosto. Eu quero um cão pequeno, eu quero um cão peludo, eu quero um cão grande. Mas cada raça, ela tem o seu temperamento da raça. Alguns fogem para muito, outros fogem para pouco, mas ela tem o temperamento intrínseco. Então, assim, muita gente olha para o Beagle, que lembra que foi o que deu a origem ao Snoopy, aí diz, é lindo, eu quero ter dentro do apartamento. O Beagle, até os 3 anos de idade, ele vai destruir tudo. Ele é um cão de sítio. Eu acho que era um Beagle do meu amigo.
Tá aí, descobriu ó. a raça. Já descobriu a raça, né? Boa sorte para quem tem um Beagle no apartamento. Eu tenho clientes que têm Beagle em apartamento e é muito calmo, mas assim, teve sorte de ser muito calmo. Mas aí a gente vai, por exemplo, um labrador, um golden, são retrievers, são cães de caça, de busca. Então eles são mais ativos. Eles gostam de água. Então quando eles são novos, eles derrubam vasilha de água para deitar em cima. Se eles pegam um banheiro aberto, molhado, eles vão entrar e vão se molhar. E aí vem as dermatite. Por isso, olha, Kennedy, é verdade. Por isso que o Max, ele teve passou um período com problema de pele. Por causa da umidade, que ele ficava muito tempo deitado no molhado. Você acredita? Então, quando a pessoa for adquirir um pet, ela tem que primeiro entender a rotina dela. Eu passo o dia fora de casa, saio 6 da manhã, retorno 8 da noite. Eu posso pegar um cão que seja muito apegado ao dono? Não, não pode, porque ele vai sofrer. Ele vai sofrer. Ele vai ficar muito tempo só. Então, o que é que eu faço? Eu quero muito um cachorro. Existem raças que quando você sai de casa, ele nem liga. Tu voltou, parece que ok, tu saiu tem meia hora. Que raças são essas, Kennedy? Dá aí um exemplo. O Basenji é uma raça que não é tão conhecida, mas o Basenji... Como é que é o nome da raça? Basenji. 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 Ele é um cão africano ele é bem lindão. primitivo. Tem um focinho pequenininho, alongado, né? Isso, um rabinho enrolado. Aí tem, por exemplo, Spitz alemão, condicionado desde novinho, ele não tem tendência. Gente, o Kennedy está falando e a gente, óbvio, está aqui perguntando. O Google, porque eu quero saber que cachorro é esse. Spitz alemão, famoso Lulu da O Pomerânia. Lulu da Pomerânia, isso. Gente, o Lulu da Pomerânia. E ele é tranquilo? Eles são cães primitivos. Então, assim, todo cão primitivo, ele tende a não necessitar tanto da presença. Quando a gente diz não necessitar tanto da presença, não significa que é um animal que não requer atenção, que não brinque. Ele simplesmente é diferente de um Schnauzer. Não é tão carente. Isso, o Schnauzer é extremamente carente. Ele quer estar grudado ali no dono direto, como um Shih Tzu. Então ele é o cachorro perfeito para mim, porque eu sou a pessoa mais carente desse mundo. Pode ter certeza. Pronto. Às vezes eu sufoco cuidar do Max, gente. Só quero que ele fique grudado comigo. Ele não gosta, ele já fica logo assim. Você tocou num ponto aí, viu, Mila, que eu acho que é o seguinte: tem uma coisa que algumas pessoas que querem ter animais de estimação, eu acho que querem suprir uma carência, né? Uma coisa própria, e às vezes não tem muita noção, é isso que o Kennedy está dizendo, eu acho, do que é aquele animal, do que ele vai precisar, não é? Então, eu acho que a primeira coisa dessa tal da guarda responsável é você ver isso, né? E checar se vocês dois vão bater, né? Para não gerar conflito futuro, né? E arrependimento, talvez, né? Porque como você falou, às vezes eu, por exemplo, né, eu nunca tive um cachorro pequeno, né, de porte pequeno. É meu sonho ter um cachorrinho para quê? Para eu dar carinho realmente, ficar com ele no colo, eu acho, assim, o que eu vejo que cachorro pequeno, eu acho que ele é mais apegado ao dono. Eu acho que ele gosta mais de ficar no colo do que cachorro grande que é mais Mito, né, Kennedy? Você acabou? É mito. Mito. Pois é, gente. Olha aí, depende da raça. Porque Ai, assim, meu Deus. quando é pequeno, é mais fácil de tu botar ele no braço e ir para qualquer canto. Então ele se torna mais companheiro. Mas labrador é companheiraço. Demais. Ele foi criado para acompanhar os donos em caçada. Então, assim, é um cão que foi criado para trabalho, de estar do lado do cara ali todo momento. Só que por ser pesado, você não consegue ser feliz com ele. Eu já tomei, assim, uns... não sei nem o que eu digo, assim, qual é o termo exato, mas um labrador não, qual que é o outro que é parecido com o Golden labrador? Retriever. Um golden. Um filhote, um golden de um casal de amigos, a gente saiu junto, a gente foi para o sítio deles e tal, ele saiu do carro no que ele saiu. Ele estava super feliz e ele foi demonstrar para mim que ele estava feliz. Nossa, ele me derrubou, eu caí, pá! Achei que eu ia morrer.
Mas ele só estava feliz, ele só queria demonstrar aquilo. Mas ele é muito grande, né? Mas é porque esses caras é que tem muita força, você não tem noção da É, força desses animais, É. né? De porte grande, assim. um Golden Retriever macho pode chegar a 40 quilos fácil, não gordo, só mesmo de musculatura e osso, e 40 quilos. Sem controle, ele derruba qualquer pessoa. Super alegre, né? Tipo, amiga, vamos brincar? É, tipo É, isso. E você tem que Ô, estar no clima dele, né? Tem que estar. sim, gente, animal de estimação é como filho? Porque eu já vi muita gente falar assim, essa coisa, inclusive, de mãe de pet gera super problema, porque ser mãe é outra coisa, né? Assim, ser mãe tem uma questão social, política e não sei o quê. Mas o amor que se demonstra aos animais é algo muito forte, não é? Muito, muito forte, viu, Maísa? Olha, eu até comentei aqui que a gente tinha a Solzinha, né? Que era a filha do Max. E ela morreu, acho que mês passado, não foi, amor? A Sol? Foi logo quando ela completou 10 anos. Foi Foi assim meados que de ela maio. completou 10 anos, ela faleceu. Problemas cardíacos, sabe? Nossa, o meu pai ficou assim devastado. Sabe o que? Ele entrar na depressão porque perdeu a Sol. Sendo que, olha o que eu vou falar aqui para vocês agora. O meu avô, o pai do meu pai, ele tinha falecido também fazia pouco tempo. E a dor que ele sentiu, assim, o que ele colocou para fora, sabe? Não foi igual. A gente ficou assim. Reavivou o luto, mas reforçou, né? Foi uma coisa assim absurda, a gente não esperava, assim, nossa, o pai dele, né, faleceu, meu avô faleceu e ele aceitou, seguiu, ok. Só que quando a Sol, que era muito companheira dele, entendeu? Porque a Sol, assim, lá em casa, a gente sempre foi muito de grude. Então era o grude do meu pai. Quando eu saí de casa, né, quando eu me casei e tudo mais, quem ficou foi a Sol, né, sendo companheira dele. Então, quando a Sol se foi, ele entrou assim num limbo, ele realmente se entregou à depressão. E ele tá se recuperando ainda, sabe? Ele tá no processo, mas foi algo assim que a gente nem acreditou, foi devastador. Às vezes eu percebo também que, bom, a gente tem uma forma de lidar com a finitude muito. A gente precisa falar mais sobre isso, inclusive, né? E às vezes eu percebo que pessoas que vão adotar, né, um animalzinho de estimação, enfim, não pensam na finitude, que os animais são seres vivos e que morrem, né? Como diz, é a certeza que a gente tem. Como lidar com isso, hein, Kennedy? no mundo veterinário, essa é uma questão um pouco complicada sobre mãe de pet e se pet é filho. É até complicado falar, porque às vezes tem a história do cancelado, né? Mas quem me conhece sabe que eu Calma, não sou. calma. Já vamos avisar, assim, que o Max não está aqui, perdão, o Kennedy não está. Aliás, eu troquei o nome do Kennedy pelo de Max, depois eu quero falar sobre essa história de nome. O Kennedy não está aqui para ser cancelado, né? É uma palavra, digamos assim, técnica, né, do É, profissional. mas eu, Kennedy, acho que você tem que amar o seu animal, porque ele vai retribuir esse amor sem pedir nada em troca. Porém, ele não é humano. Os maiores problemas que a gente está tendo hoje em dia com cães, principalmente agora na pandemia, que muita gente ficou em casa, comprou ou adotou um cão, humanizou, a rotina já está se voltando ao normal, e quem vai sofrer é o cão que está humanizado. Uhum. Então, eu acho que você tem que fazer tudo por ele, dar de melhor, mas não pode esquecer que ele é um cão, ele é um gato. Não porque você é ruim, e sim para ele saber a existência dele. Um cão que não sabe que é cão é aquele que você leva para uma praia, para um sítio onde tem os cachorros dos amigos e ele não brinca, porque ele não reconhece aquele outro cachorro como sendo espécie dele. Nossa, Aí você cria outros problemas, você volta a trabalhar, é aquele cão que fica ansioso, começa a morder pata, é aquele cachorro que só come na sua presença, é aquele Uhum. cachorro que vai para o veterinário e não deixa ser examinado porque ele não teve limites. Me parece que também entender o animal com as características da espécie dele, enquanto animal, é também uma forma de amar, não é? Respeitar essas características, né? E assim, e aí a parte um pouco da criança e do cão. Muita gente diz que é igual. O Max, vocês são tutores deles ou proprietários deles?
Tutor. Vocês são proprietários. Na minha concepção, a gente é tutor. Ai, não, agora deu um nó, Kennedy, porque antes dizia dono, o cão, a fulana ou fulano são donos do cão. Dono ou proprietário é a mesma, entra no mesmo. Pronto. Aí, só que depois a gente passou a usar tutor. Tutor ou proprietário. Começou a passou a usar tutor por conta o mundo pet, ele é um mundo muito político. Então, assim, começou a se humanizar tanto e começaram a dizer que as pessoas não eram proprietários dos seus cachorros, eram tutores. Só que, mediante lei, animal é coisa. Quem rege o comércio de animais é o Código de Defesa do Consumidor. Então, você é proprietário. Cancela o Kennedy. Animal não é coisa. Pois é, cancela. Não, digo na lei, né? Por Entendi. lei, animal é coisa. Uhum. Se ele é coisa, você é proprietário. Já não estou gostando dessa lei. Criança, os pais são tutores da criança. Porque a criança não é coisa. Entendi. Agora está explicado. Então, isso Mas tudo... eu tenho para mim que a gente caminha para modificações disso também, né? Mas isso é ruim. Vou te dizer por quê. O lado bom, digamos que não é o caso, mas, sei lá, a gente descobre que... Não vou nem dar o exemplo de quem está no podcast. Vamos estar um vizinho. Tu descobre que o vizinho não cuida direito. E o animal não é mais coisa. Ele entrou na mesma categoria de uma criança. Você ligaria para assistência social, essa pessoa seria processada, e aí o Estado teria que tomar conta do cachorro, e por aí vai. Mas, em compensação, se o animal não é mais coisa, ele seria humano, né? Assim, não, ele teria responsabilidades mais ou menos sobre ele, e, por exemplo, criadores não poderiam mais existir, porque como é que ele vai reproduzir algo que não tem quem autorize por ele? Entendi. Já há também toda uma discussão em relação à compra ou adoção, né? Não compre, adote, né? São diversas discussões nesse sentido. É complicada essa parte do coisa e do não coisa. Eu acho que tem que criar regras boas para a criação, dizer assim, para ser criador você tem que fazer isso, tem que comprovar isso, tem que organizar. Dizer que não vai existir, não dá para dizer que não vai existir. É o mercado que mais cresce, como você viu mesmo nos números. E não é um mercado que você diz, eu vou apagar ele, vou esquecer e vida que segue. Não. A gente está pegando o animal, mas embaixo vem ração. Mas ração é só parar de produzir. O arroz que é consumido nas rações, que é produção do nosso agronegócio, vai para onde? O milho que é usado na ração, o emprego que é gerado. Então, assim, é uma cadeia gigantesca. É uma cadeia gigantesca, incluindo o mercado de luxo. Queria ver aí de vocês o seguinte, olha, um colchão pro cãozinho, tá? A gente está falando muito de cães aqui, mas tem os outros também, os outros animais de estimação. Mas olha só, um colchão com fios de ouro, 22 quilates, comida e água da marca Versace, uma cama de cachorro que custa $30 mil. Gente, pelo amor. Claro que isso daí é acessível apenas para os pets ricaços, né? Mas no dia a dia, a gente sabe que é importante, né? O cuidado com os animais domésticos, assim. O que vocês fazem para o Max, assim, que vocês não abrem mão? É banho, tosa, é o quê? Não, o Max só é banho mesmo. Ele, como tem o pelo curto, não precisa de tosa. E a ração também do Max. A única ração que sempre foi controlada. Por exemplo, ele comeu ração de adulto até os 7 anos. Quando ele completou 7 anos, ele começou a comer ração de idoso. E aí eu fui sempre variando a marca da ração, porque às vezes tinha algumas que ele não se dava muito bem. Aí eu precisei ir trocando até achar aquela que melhor se adaptou a ele. E haja dinheiro todo mês, né? Para dar de comer a esses danadinhos que comem. A ração e tá cada dia mais cara, viu, Maís? Pra não dizer que eu não comprei nada pro Max, assim, de acessório,
eu comprei umas bandanas pro Max. Sabe aquelas bandaninhas que você coloca assim, amarrada no pescoço? Olha, se eu fosse cachorro, eu arrancava aqueles negócios, mas tem um abuso daquele negócio no pescoço. Exatamente, mas é a cor mais linda. Mas não dura uma hora, que quem tira também é o Diego. O calor que a gente vive aqui em Fortaleza, É, e botar uma banda no cachorro, eu acho que é Mas é lindinho, né? Fica um tempinho lá, 30 minutinhos. o Kennedy é lindinho, mas precisa. Não. tá vendo? Tá bom. Eu sou contra. Eu faço muito atendimento pediátrico, aí o pessoal, quando pode começar a botar roupinha, quando pode botar sapatinho? Não precisa. Não é de bom tom. Não. Ai, Kennedy, outra coisa, no frio, porque em São Paulo, em lugares, né, que tem um clima mais frio também, tem um inverno, eu vejo que muitas pessoas vestem os cachorrinhos. Tem a necessidade no frio? Tem gente que rouba a roupinha dos cães, como a gente viu Ai, recentemente, né? gente, pelo amor de Deus, ali foi demais. Depende muito da raça. Uma raça de pelo curto, tipo um Chihuahua, que tem uma condição corpórea fininha, um Pinscher. Se ele não for de lá, e dependendo do frio, dá de boa. Entendi. Mas um Spitz, um Golden, um Labrador, não, ele vai ficar de boaça, assim, não precisa de roupinha, não. Eu tava até assistindo os stories de uma blogueira, e ela falou, aí falou o nome do cachorrinho dela, né? O fulaninho de tal tá com muito frio, vou vestir uma roupinha nele. Aí vestiu a roupinha, aí você falou o lance da bandana e da roupa. Eu fiquei, gente, mas será que é necessário mesmo no frio? Porque eu acho que eu sinto tanto frio, gente, eu passo tão mal em clima frio, que eu fico imaginando os animais. Aí eu, né, fui me esclarecer agora com você. Eu vi até um meme esses dias que tinha lá uma foto de um Golden Retriever na Rússia a menos 40 graus, andando na neve de boa, e um Golden em São Paulo fazendo 15 graus todo vestido. Porque assim, não vai ser o mundo de vocês, mas quem é de exposição conhece muita gente de fora e tal. Tem criadores na Rússia de uma raça chamada cão de crista chinesa. Para quem não conhece, é aquele que só dá cruela, tem cabelo na cabeça, na ponta das patas, e o resto do corpo é pelado. Lá na Rússia, eles criam normal, brincando na neve. Ele é fofo, gente. Tô olhando aqui agora. Ai, gente, olha isso. Não tem pelo, ele não tem pelo. Ele é todo pelado, né? Tem o pelado e o peludo. Tem o pelado que só tem umas botinhas, como se tivesse umas botinhas. Isso. Pronto. Então, assim, essa questão de frio é a outra parte humanizada. A gente pega o que é nosso e vai jogar para eles. Outra coisa que humanizam muito, assim, eu sempre digo, vocês dificultam a vida de vocês. Ração é o negócio mais sensacional que existiu. Por isso que o pessoal diz assim, antigamente os bichos não morriam de câncer. Essa ração que dá câncer para os cachorros. Antigamente, os cães velhos morriam de 6 anos de idade. Aí realmente não tinha idade ainda para apresentar as neoplasias. Uhum. Com o advento das rações, os animais hoje vivem para 12, 13 anos, 14. E aí, como o ser humano, quanto mais tempo vivo, mais chances de apresentar neoplasia. A ração é extremamente balanceada. Uhum. Não tem para que ficar dando petisco, comprando coisa cara. Saquinho de petisco para ficar dando. Brownie, não é bom. Cerveja para cachorro, gente. Cerveja? Sim, tem cerveja para cachorro. Nossa senhora, gente, isso aí é novidade para mim, viu? Vocês não estão vendo, mas a cara que o Kennedy fez quando eu falei cerveja para cachorro. O Max, ele come somente ração mesmo, ele não come outro. De vez em quando, né, amor, a minha sogra dava uns franguinhos para ele, umas bolachinhas creme cracker, aí ele passava mal. Chegava aqui em casa, quando eu pegava ele da minha mãe, assim que ele chegava, vomitava. Não, gente, bolacha creme cracker pro cachorro. Só o que tem. Sério? Pão com café. Só o que tem, né, Guilherme? Pão com café? Pão com café. Molhadinho, assim. Meu Deus, gente. E aí, ó, como é que a gente descobria que ele comia essas besteiras lá na casa da minha sogra? Ele vomitava aqui em casa e a gente olhava pro vômito, analisava pedaço de frango, pedaço de cenoura, pedaço sem detalhes. É mãe de cachorro, né, meu filho? É assim, mãe de pet. Não, é vó, né? É cachorro criado por vó também. Sabe como é? Poxa,
Tem gente que não aceita e dizer que o animal vai comer só a ração. Não, é muito sem graça, tem que ter alguma coisa, não sei o quê. Tu já pensou tu passar a vida comendo só isso, minha gente? Mas são gostos diferentes. Gente, de onde é que surgiu o nome Max? Porque eu tenho uma curiosidade em relação aos nomes de animais. Antigamente, cachorro chamava baleia, tubarão. E aí, hoje, Sofia, tem muita cadelinha chamada Sofia. Inclusive, tem uma historinha do meu neto que é a seguinte: ele saiu com a priminha dele, certo? E a cachorra. Como é que é o nome da cachorra? Sophie. E aí encontraram com uma coleguinha da priminha dele. O nome da menina era Sophie. A mãe ficou indignada que a cachorra tinha o nome da filha dela. Ficou Meu aquela Deus. confusão. Não acredito. De onde é o nome, Max? Ó, é uma história bem, bem linda, né, amor? Conte aí a história do nome Max. É porque o pet shop que eu comprei ele se chamava Pet Max. Ai, que desvalorização pro nome. Eu esperando uma história incrível. Detalhe, o Diego é péssimo para essas coisas, sabe? Para decidir o nome. Não, amor, fala a verdade. A gente estava pensando e tudo Pensei mais. muito e não teve nenhum que eu gostasse, aí eu me lembrei do Pet Foi Shop. uma eu comprei a Pet homenagem. Max. Entendi. Uma homenagem. Eu acho bom Max. que o Max Não. esteja dormindo nesse momento, que não esteja ouvindo essa história. Tá aqui do Ele tá lado. aqui embaixo da mesa. Max, foi não, passou. Passou, meu filho, nem escute, não. E detalhe, eu já tenho o nome da minha próxima cachorra, porque tem que ser fêmea, vai ser a Amora. Aí eu já tenho até o nome. Meu Tô só Deus do convencendo céu. ele de adotar uma. Gente, a gente está caminhando assim para o final desse nosso papo, porque por mim a gente ficava assim mais meia hora aqui conversando, mas eu queria só dizer que o Kennedy Gomes, que está aqui com a gente hoje, que já foi cancelado 2 vezes, o Kennedy, ele é handler de animais há mais de 12 anos, que é handler de cães de exposição. O que é handler de cães de exposição? É a pessoa que condiciona desde o treinamento a pelagem para apresentar os cães em competição. Você Existem prepara competição no... eles para serem lindos. Isso. Pronto, é quase um fado madrinha aquela, né? Uma fada madrinha. Vocês imaginem o que uma modelo faz, aí joguem nos cachorros. Nossa, tu faz toda a Então, se a gente preparação usa mesmo. produto importado para um cachorro, por exemplo, existem umas coisas que tem no padrão de cada raça que muita gente não olha porque, enfim, não é o mundo. Mas, por exemplo, do York, ele diz que o York tem que ter a cor do pelo azulaço e canela. O quê? Nossa Senhora. Ah, tá. Que a textura tem que ser de seda e o toque frio. Então, o juiz, quando vai analisar, ele vem assim com a parte de trás da mão e encosta na pelagem. E aí tem que ser sabe aquele tecido de seda, quando você pega, não é friozinho? Uhum. Tem Então, que ser daquele naipe. Tem daquele jeito. Então, a gente tem que trabalhar a pelagem para ficar daquele jeito, com hidratação. Então, são requisitos, né? Realmente tem que... Por exemplo, o labrador, uma das características importantes do labrador, ele, quando balançar a cauda, ela tem que ficar na linha horizontal do corpo. Balançou de lado, mais para cima, mais para baixo, tira a ponto dele. Ou assim é falta. Eu Mas queria tem um dizer motivo. que isso daí é muito complicado. E se, por um lado, tem quem humanize os animais, por outro lado, tem uma exigência muito grande. Gente, é boa, mas agora eu tô aqui pensando nisso. Eu sou a favor da liberdade das misses. Mas é porque assim, ó, tudo tem um porquê. Já ia te perguntar, quer dizer que não é de raça? Se não tem pedigree, se não for reto, rabo? Não tô entendendo isso. Não, é só uma falta. Na hora de julgamento é só uma falta. Mas por que eles pedem a cauda reta ao corpo? Aí vem todo dos primórdios. Ele é uma raça que vai buscar presa dentro d'água. E o rabo é um remo. Então, se eu tenho esse rabo, que a estrutura óssea dele foi selecionada para ficar para cima, ele vai dificultar esse labrador nadar. Ou seja, ele vai buscar as características originais mesmo da espécie. Isso. Que louco. Retiro o que eu disse.
Tem o peluzinho, seda, toque fino. É frescura? Não, é porque ele era usado nas minas, ele ia com os mineradores para caçar os ratos que mordiam eles. Como não tem como ficar banhando ele nas minas, tinha que ser um pelo fácil de limpar. Então, como é pelo seda, eles passam um pano e já limpa o pelo, porque não é um pelo lanoso. Você sabia? O Papo Saúde hoje está só na base do você sabia. Nossa, isso aí é Sensacional. novidade. Então, cada característicazinha que tem no padrão, o pessoal diz assim, mas padrão é muito ruim, você está padronizando o ser vivo. Não, o amor é igual a todos, né? Todos os cães o amor vai ser igual. Mas quando você vai selecionando saúde, você tem que olhar para essas características, porque ele foi todo em cima disso, assim, para aquela função. Eu acho que a partir de agora, Max, atenção, Max, você tem que caminhar com essa característica aí que o Kennedy. Eu tô pensando que eu não vou reparar nisso, gente. Brincadeira. E o Max, assim, é incrível. Desde filhote, quando eu peguei, a primeira vez que eu levei ele para uma piscina, quando eu soltei na casa, ele foi correndo para nadar. Ninguém precisou jogar ele. Ele, assim que viu a piscina, já foi. E para tirar ele foi trabalho, para tirar ele de dentro da piscina. Só queria lá ficar nadando ao redor da piscina. É da raça. Gente, a gente está mesmo encerrando aqui esse papo, e eu queria, para a gente concluir, depois dessas várias descobertas aqui que o Kennedy trouxe para a gente, o que vocês dizem? Quando a gente começou, eu perguntei aqui se quem está ouvindo a gente está a fim de ter um animal de estimação, né? Trazer aqui para dar um up na vida, né? Então, eu queria saber o conselho de vocês, para quem quer, nesse momento, exercitar esse amor e também essa responsabilidade. Começar com vocês, Mila e Diego. Uma coisa que eu tenho a dizer é que pense bastante quando for pegar um animal, porque como o doutor falou, é coisa, só que é uma coisa que você não pode pegar e descartar o que você quiser. Isso. Você pegou, é para a vida toda, até o resto da vida dele, né? E por isso pense bastante. Ainda estou com uma pulga atrás da orelha com essa história de coisa. Não aceito, não, que é coisa. Eu também não, mas tudo bem, né, amores? Eu também Vai, não Mila. aceitei, não, viu? Mas eu concordo com tudo que o Diego falou. É muita responsabilidade, é muito amor envolvido também, sabe? E eu acho que é isso. O que conta realmente é você saber o que está fazendo, né? E agora, como o Kennedy falou, saber realmente entender as características do animal, para você depois não se frustrar, não abandonar também, né, o cãozinho, o animal, enfim, isso é de extrema importância. Abandono é crime, não é? Tem que lembrar disso. Kennedy, qual a sua orientação, o seu conselho mesmo? Bom, vai pegar um pet, decidiu, então a gente começa pelas responsabilidades. Tem o tempo, decide o tempo para decidir o que eu tenho. Tenho condições financeiras, porque depois não adianta pegar e querer jogar para os outros. Decidiu isso, aí você vai ver as opções, o que se adequa ao seu tempo, ou à sua rotina. Não ele que tem que se adequar à sua rotina. E aí pensar bem, porque como o Diego disse, embora seja coisa, mas é uma coisa que não pode descartar, é uma coisa que quando você está cansado, estressado, você não tira a pilha e ele fica lá paradinho, então ele vai estar lá no 220, 24 horas por dia, durante 365 dias do ano, e ele vai durar no mínimo 10, 12 anos. Então você tem que estar preparado e querer. Acho que isso é o básico, porque você querendo isso, você querendo e for do seu desejo, o resto você corre atrás. Tem gente aí que faz de mundos e fundos para cuidar bem do seu animal, não vai ser condição financeira, assim, muito dinheiro ou pouco dinheiro. E sim o quanto você está disposto a fazer por ele. O quanto você está disposto também de abrir mão de outras coisas para cuidar do seu animalzinho, né? É isso, gente. Quero agradecer muitíssimo por esse papo, aprendi coisas, refleti, me diverti. Então, Mila Vintage, Diego Mendonça, muito obrigada, tá? Vida longa,
para o amor de vocês aí com o Max e para quem mais vier, né? Porque eu sei que vai vir. Ai, eu tô muito ansiosa para esse momento, como eu falei, né? Eu tô esperando a Amora chegar. Mas, gente, muito obrigada pelo convite, foi um prazer, adorei, foi muita troca nesse podcast, né? E obrigada pelas informações, Kennedy, de verdade, viu? Nada, eu que agradeço aí a oportunidade. Eu acho que o assunto ia ser bem mais extenso, né? Tinha que ser mais longo. Eu ia te perguntar também sobre outras coisas, mas enfim, Você tá para o próximo vendo? A podcast. gente não tá querendo encerrar, viu, o Gabriel? O Gabriel vai ter trabalho nessa edição, a gente não quer encerrar. Ai, Gabriel, desculpa, Gabriel. Ó, a conversa de cachorro sempre demora. Sempre. A gente nem falou de gatinhos. No próximo. Quando eu falo cão e se adequar, era para não ter falado isso lá no começo. Lembrando que pode ser uma pessoa que tem pouco tempo, pode criar uma cobra. Existe forma de comprar cobra legalizada. Pode ser gato. Sim, então, a gente está esticando o papo, mas na realidade a gente acabou não falando dos gatinhos, das aves, mas aí num outro papo. Kennedy Gomes, muito obrigada. Próximo, inclusive, ó, fica a pauta para vocês também aí, tá? Sobre a alimentação dos animais, dos pets, que eu tô vendo muitos Instagrams, inclusive, indicando dar alimento, né? Carne crua, o frango cru também. E faz uma misturada, assim, querendo ou não. Eu fiquei muito assustada quando eu vi, porque o Max, meu Deus, ele não pode comer nada cozido, quanto mais cru, ele morre. É a cara que o Kennedy fez, melhor a gente encerrar. Aí, ó, a pausa para vocês, a pauta, né? Valeu, gente. Nada. Então é isso, beijo, gente. Beijo. Você viu, né? A gente não queria, mas acabou. A gente encerra aqui o episódio de hoje do Papo Saúde. Eu tô curiosa, inclusive, porque a Shakira, que é a minha vizinha, uma cadelinha, que sempre late não, né? Quer conversar com a gente nesse horário que eu gravo. Hoje ela tá calada, não sei o que aconteceu. Eu lembro que esse episódio foi gravado de forma remota e que por isso a qualidade do som pode não ser a ideal, é que nós gostaríamos de entregar a você. Não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita, de se inscrever no nosso canal. Assim você recebe notificação sempre que tiver episódio novo. Cuidar de você, esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e no Facebook ou pelo site, acessando www.unimedceara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!